Tudo bem, Daniel Freitas aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é a cirurgia ortognática, para que você entenda um pouco quais são os casos que a gente consegue ajudar através da cirurgia ortognática. Eu gosto de dividir as más oclusões, classificar as deformidades dentofaciais em três principais problemas. Problemas verticais, que aí a gente divide em pessoas que têm a face muito longa, aquele rosto bem comprido, longilíneo, sorriso gengival, mordida aberta. Então, existem alguns desequilíbrios na face no sentido vertical para a face longa e também para a face curta. Pessoas que têm essa região abaixo do nariz até a ponta do queixo aqui diminuídas. E a cirurgia ortognática ajuda demais esse tipo de paciente. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos nesse vídeo aqui. A gente tem também os problemas anteroposteriores, que é quando o paciente tem o queixo mais para frente ou o queixo mais para trás, e esses problemas eles afetam várias regiões nessa região aqui do terço inferior, abaixo do nariz, que é basicamente a região onde o bucomaxilo, o cirurgião ortognata, vai movimentar os ossos para conseguir, obviamente, corrigir a mordida e também melhorar a estética facial. Então tem pessoas ali que tem a maxila, a parte de cima ela pode ser para frente, pode ser para trás, a mandíbula pode ser para frente, para trás, às vezes o incisivo está para frente, os dentes estão para frente, a ponta do queixo está para trás. Eu vou dar alguns exemplos também de problemas anteroposteriores. E o terceiro eixo ali, que são as assimetrias, são as irregularidades, no sentido, na vista frontal, quando o paciente tem as linhas médias ali desviadas e a ponta do queixo também desviada. E também existe um fator que é o que a gente chama de quente, que é quando o paciente sorri e ele mostra mais dente de um lado do que do outro. Isso é o que a gente considera a assimetria. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora na prática, ver os casos clínicos ali para que você entenda essas três principais deformidades, os problemas verticais, os problemas anteroposteriores e as assimetrias. E eu acho que o objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda se você realmente possui alguma deformidade, se cabe a cirurgia ortognática para você, tá bem? Vamos lá? Esse aqui é um paciente que ele possui o que a gente chama de face curta, Essa região aqui, que seria o terço inferior da face, ela é encurtada. Então esse paciente ele sorri e ele mostra pouco dente quando sorri, e a altura também da ponta do queixo dele é um pouquinho mais curta. A mordida dele até que não é errada. Esse foi um paciente que operou muito mais por estética do que por função, e com a cirurgia a gente percebe que eu consegui movimentar essa maxila vindo para baixo, aumentei também a altura do terço inferior, a altura da ponta do queixo, com uma cirurgia na ponta do queixo, e aí a gente deixa essa face mais equilibrada no sentido vertical. É um paciente que tinha face curta, ele agora passa a ter uma face normal, mostrando uma quantidade normal de dentes e também tendo ali essa região que fica acima dos olhos, que a gente chama de terço médio, ele fica compatível com o terço inferior. Aqui mais um exemplo também de uma paciente face curta, que sorria, mostrava pouco dente, tinha essa região, o terço inferior aqui diminuído, e aí aqui pós a cirurgia ortognática, onde a gente consegue aumentar o terço inferior, o que deixa um aspecto mais natural, tira aquele aspecto de face curta, aspecto de braque facial que a gente chama, um nome mais técnico, e basicamente a gente consegue aumentar esses pacientes com face curta, o que traz uma melhora bastante significativa. Tá? Opa. Aqui um exemplo do contrário, o que a gente chama de face longa. Então assim, um sorriso gengival bastante grande, o terço inferior agora aumentado. Então esse é um problema ali no sentido vertical, onde a paciente tem a face muito longa, e aí a cirurgia ortognática consegue ali corrigir essa face longa, diminuindo a exposição dos dentes, a cirurgia feita no hospital, com anestesia geral, enfim. A gente consegue também tratar os problemas de face longa. Aqui mais um exemplo de um paciente face longa, sorriso gengival, a mordida um pouquinho aberta, o espaço interlabial aumentado, a ponta do queixo. Me coloca aí no vídeo, por favor, Josa. Lá nessa imagem aqui, a gente tem a altura da ponta do queixo aumentada. E aí com a cirurgia ortognática, então a gente consegue reduzir toda essa região, fazer com que o paciente fique com o rosto mais equilibrado, com a face menos longa, digamos assim. Nós temos também os pacientes com problemas anteroposteriores, e aqui é um exemplo do que a gente chama de classe 3, essa paciente tem a mandíbula projetada mais à frente, ela também possui o que a gente chama de assimetria, que é o queixinho um pouquinho torto para o lado, mas eu vou falar de assimetria um pouquinho mais no final do vídeo. Essa paciente aqui, basicamente, ela tem ali essa protrusão mandibular, e aí o tratamento para corrigir esse problema anteroposterior é trazer ali a mandíbula para trás. A gente faz muitas vezes a movimentação na maxila e na mandíbula, então a gente sai dessa situação inicial e vem para essa situação final, corrigindo a mordida e melhorando o aspecto da paciente. Aí, obrigado. Beleza. Aqui mais um exemplo de paciente classe 3, queixinho bem para frente, Então, com a cirurgia, o recuo da mandíbula e a correção no paciente classe 3.
Vamos lá, mais um exemplo aqui. Agora o paciente que é o que a gente chama de classe 2, né, que tem o queixinho ali mais curto. Esses pacientes muitas vezes possuem problemas de sono, né, por conta da diminuição do espaço aéreo. Então, quem ronca muito, quem acorda afogando durante a noite, né, esse é um sintoma do que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, que pode ser causado por uma retrusão mandibular, ou seja, por um queixo curto. Tá? E aí, basicamente, a cirurgia ortognática consegue trazer a mandíbula para frente, além de corrigir a mordida, melhora o aspecto facial, né, fazendo com que o paciente respire melhor e fique mais bonito também. Aqui um outro exemplo de paciente classe 2, queixinho bem curto. Depois da cirurgia, a gente consegue avançar ali a mandíbula e corrigir, então, esses problemas que são chamados de problemas anteroposteriores, queixinho curtinho, né, tratado cirurgicamente. Aqui o que eu chamo de assimetria, né? Então nós temos aqui uma paciente, vejam só, aqui essa linha ela mostra o meio do rosto da paciente, tá? E a gente tem um desvio das linhas médias, tanto dos dentes como também um desvio da linha média na ponta do queixo. Então os desvios de linha média são considerados assimetrias. Basicamente a gente olha na região dos incisivos, do meio dos dentes, né? A gente tem os dois incisivos centrais, né? No meio deles a gente tem a linha média dentária. E aqui no meio da ponta do queixo a gente tem a linha média esquelética, né, que é a linha média da ponta do queixo. E aqui a gente percebe que essa paciente tem a linha média deslocada e ela também tem o que a gente chama de quente, que é uma assimetria do sorriso. Aparece mais dente aqui, ó, do lado esquerdo, observem, do que do lado, aliás, aparece mais dente do lado direito do que do lado esquerdo. E aí a cirurgia ortognática consegue também tratar as assimetrias, a gente consegue nivelar o plano oclusal e acertar esses desvios de linha média, né? Então vejam só aqui a paciente já no pós-operatório, com um sorriso nivelado, linha média coincidente e uma harmonia facial mais satisfatória. Né? Muitas vezes todas essas situações elas podem acontecer de maneira concomitante, né? Então esse vídeo assim, ele tem o objetivo de atentar você, né? Fazer com que você entenda quais são esses 3 principais problemas que indicam uma possível cirurgia ortognática. Os problemas verticais, face longa, face curta, os problemas anteroposteriores, queixo bem para frente, queixo bem para trás, e as assimetrias, que são os desvios de linha média e essa alteração, né, na simetria do sorriso, quando aparece mais dente de um lado do que do outro, a cirurgia consegue corrigir. Eu vou passar mais 1 ou 2 exemplos aqui para que você visualize. Essa paciente aqui, ela possui lá um desvio de linha média, ela tem a ponta do queixo um pouquinho desviada para o lado direito, né? Tem um pouquinho também de face longa e a ponta do queixo um pouquinho para trás, né? E aí a movimentação, ela corrige não só a mordida, mas também, né, trouxe a pontinha do queixo ali mais para frente, diminuiu o terço inferior da face, trazendo uma melhora bastante significativa para a paciente. Olha só. Opa, valeu. Obrigado, Will. Pode me voltar lá. Mais um exemplo aqui, um paciente que possui face longa, ele possui assimetria, o laterognatismo, o queixo é desviado para o lado, e ele possui o queixo bem curtinho também, né? Foi um caso que passou do preparo ortodôntico, depois fomos para a cirurgia ortognática, e aí a correção dos problemas anteroposteriores, verticais e das assimetrias. Esse era um paciente que ele possuía tudo junto, ele tinha os 3 problemas ali na face, e aí a correção trouxe aí essa harmonia facial e também a correção da mordida. Basicamente é isso, espero que você tenha entendido então essas 3 principais deformidades, né, os 3 principais problemas ali que acometem os pacientes de deformidades dentofaciais, os verticais, os anteroposteriores, as assimetrias. Espero que você dê uma olhada nesse vídeo, né, tenta identificar, né, se você tem algum desses problemas, e aí conversa com a gente aqui dentro do WhatsApp, né, a turma... Minha equipe aqui está à toda disposição, né? Nós vamos mandar um formulário para você preencher esse formuláriozinho com algumas informações sobre o teu caso, e aí eu vou pegar uma série de casos clínicos parecidos com o seu para que você visualize se a cirurgia ortognática ela é para você ou não, você veja as possibilidades de tratamento que existem dentro do tratamento de uma deformidade dentofacial com a cirurgia ortognática, beleza? Qualquer dúvida, o nosso time está à disposição. Valeu, até o próximo vídeo.